Boa noite, André Manaus, espectadores da TV Rio Grande. Realmente, André, um assunto que tem sido muito discutido ultimamente é o retorno às aulas presenciais. Algumas cidades já estão se organizando para isso, outras estão colocando o assunto em pauta. E hoje eu vou conversar com a comunidade acadêmica da Escola Estadual Professora Maria do Carmo Pires Rosa, que atende do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Nós vamos buscar aqui compreender um pouco a respeito de como a cidade de Fronteira está se organizando nesse sentido para a retomada das aulas, se é um assunto que já está em discussão aqui também, e como os professores, alunos, supervisores, pais, enxergam essa retomada das aulas presenciais, assim como também qual foi a percepção deles em relação ao ensino remoto que esteve aí em vigor desde o ano passado. E agora, nesse primeiro momento, eu gostaria de conversar com o diretor da escola, o Gleidson Mundim dos Santos. Muito obrigada pela sua participação, Gleidson. E eu queria saber, né, no momento, agora, as aulas, elas estão acontecendo de forma remota. Há uma previsão, Gleidson, quanto ao retorno das aulas presenciais em Fronteira? Qual a orientação que a escola tem recebido do governo em relação a isso? Boa noite, Gleidson. Olá, boa noite, Maniele. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo através das mídias sociais da TV Rio Grande. Excelente pergunta sua, Maniele, e ela vem muito de encontro ao momento que nós, enquanto escola, estamos vivendo dentro de todo o estado de Minas Gerais. O governo de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Educação, tem já um plano através das legislações vigentes, sobretudo a resolução SE 4.506, o memorando número 3 e também a orientação de serviço 01, todos de 2021, norteando quanto à realização de um checklist e preparação dos itens constantes deste checklist, que é de 1 até o 10.4, para preparação e manutenção do processo do início híbrido do retorno às aulas. Então, a Secretaria de Estado de Governo entende que esse momento de aulas presenciais, ele irá chamar, então, aí um momento híbrido, que estará continuando ainda, haverá manutenção, então, do processo remoto e também com momentos ocasionais ou sazonais de presença de aluno e de servidores dentro do ambiente escolar. Para que tudo isso aconteça, então, conforme eu disse agora há pouco, a Secretaria de Estado de Educação, ela faz tudo norteando através de resoluções, memorandos e instruções, esse processo. Nesse momento, todas as escolas do estado de Minas Gerais estão realizando o processo do checklist. Eu estou realizando, enquanto gestor da escola Professora Maria do Carmo, tal como todos os outros diretores, estamos aí preparando, elaborando todo aquele protocolo essencial para abrigar aí, então, esse retorno ou este início híbrido. E nós sabemos que ainda estamos, né, no caso, em uma pandemia, e essa pandemia, ela exige que se estabeleçam aí normas, regras, né, protocolares de segurança contra o Covid-19. Como a escola tem se organizado para adequar essas regras à realidade escolar? A questão do distanciamento, do uso de máscaras, do álcool em gel, como vocês estão se organizando para garantir que, de fato, essas regras sejam seguidas dentro da escola? Correto, Maniele. Conforme eu já havia dito, então, nós temos aí uma planilha, né? Um checklist a se preencher, e dentro desse checklist nós temos vários parâmetros que precisam ser concluídos momentos antes desse retorno aí, desse início híbrido, correto? E levando sempre em consideração, relacionando também as características de cada município e de cada região dentro das ondas a qual foi delimitado dentro do governo de Minas Gerais para essa onda de contaminação. Por exemplo, hoje na quinta-feira,
nós teríamos aí, então, uma nova divulgação de ondas, a qual as várias regiões dentro do estado de Minas Gerais se enquadrariam. Havia uma perspectiva de que a região do Triângulo Sul, a região que nós compreendemos ao município de fronteira aí, de Uberaba, Araxá, Frutal e etc., que iria evoluir para a onda amarela. A partir desse momento que fosse evoluir, então, para a onda amarela, nós teríamos um prazo de 14 dias para poder concluir todo o checklist e preparar, então, esse retorno. Mas o que aconteceu? A região do Triângulo Sul não adentrou a onda amarela. Ela permanece na onda vermelha, então nós, assim, acabamos ganhando um tempo a mais para poder preparar todo o ambiente da escola. E sim, levando em consideração a questão do distanciamento, as questões da higienização das mãos, a questão também da divulgação de ambientes, de um checklist também da escola, contendo lá as informações de onde se terá álcool em gel, de onde se terá papel toalha para enxugar as mãos, e também a questão do fornecimento dos EPIs aos servidores da escola. Esses EPIs compreendem lá o álcool em gel, o álcool líquido, tudo a 70%, o sabonete líquido, toalhas de papel e também máscaras para que esses servidores possam estar usando, e bem como delimitando também os espaços de acordo com a classificação da onda para o distanciamento, sendo de 1,5 metro dentro da onda verde e amarela e de 3 metros dentro da onda vermelha e roxa. Certo, Gleidson, muito obrigada. Eu gostaria de conversar com a professora Aline Santana Souza, que também é mãe de aluno. Aline, geralmente as pessoas têm dificuldade no dia a dia de cumprir esses protocolos de forma eficiente. Vocês acham que os professores, dentro das salas de aula, conseguirão, além de executar as suas atividades de rotina dentro da sala, também garantir que os alunos cumpram esses protocolos? Oi, Moniele, boa noite a todos. Sim, com certeza eu acho que a gente conseguirá sim, porque nós temos estudado essas maneiras diariamente e principalmente nas nossas reuniões que nós fazemos, né, semanais, a gente tem estudado maneiras para poder estar sempre orientando os nossos alunos de forma correta, e eu acredito que com o ensino híbrido será a forma que a gente vai poder colocar em prática, né, todas essas maneiras que a gente tem discutido aí durante as nossas reuniões e todo esse tempo aqui de forma online. Eu acredito também que os nossos alunos vão nos ajudar, porque eles também prezam pela própria saúde, né, se preocupam com a própria saúde, e nós, principalmente, temos essa responsabilidade aí em zelar pela saúde dos nossos alunos. Obrigada, Aline. O Diego Garcia também é professor na escola, ele é professor de educação física. E nós sabemos que educação física, né, promove a prática de esportes. E os esportes, em determinados momentos, necessitam aí de um maior contato físico entre os alunos. Diego, você como professor de educação física, como pretende desenvolver as suas aulas de uma forma que seja segura à saúde de todos os envolvidos? Boa noite a todos. Realmente vai ser um desafio, né? Porque existem os esportes que tem aquele contato, né? Então, o que eu penso nós vamos ter que fazer adaptações, né? Trabalhar, se for alguma brincadeira, algum jogo, com distanciamento, usando a máscara, né? Em primeiro momento, a gente vai trabalhar em sala de aula lá com distanciamento e dando plantão para os alunos, trabalhando os PETs, né? As atividades complementares. E depois, mais para frente, se a gente poder voltar às atividades práticas, usar essas brincadeiras ou jogos com adaptações, né? Para que não haja tanto contato. Existem brincadeiras e jogos que a gente pode adaptar que não tenha tanto contato assim, né? Corpo a corpo, mantendo o distanciamento. E agora eu gostaria de conversar com o professor Adriano Geraldo Pereira. Professor Adriano, eu gostaria de saber, na sua percepção, quais foram os maiores ganhos e as maiores perdas em relação ao ensino remoto.
e como você percebe essa retomada das aulas presenciais aí, nesse formato híbrido. Boa noite. Você não economizou perguntas para mim, não, né? Foi uma enxurrada de questões. Vamos às primeiras. Minha percepção sobre ganhos e perdas. A minha matéria é um pouco privilegiada, porque eu mesmo, antes do ensino remoto, usava muito a leitura. E eu lembro que o Ziraldo disse uma vez que ler é mais importante do que estudar, porque ela abre o caminho para os estudos. Então, os ganhos disso, eu investi mais ainda em leitura, pelo menos algumas áreas, algumas matérias, deu para ter certo ganho em matéria de leitura. Outros ganhos que eu percebo nisso tudo é a questão desse universo virtual que a gente foi obrigado a dar um jeito de aprender, de estudar, de inventar, de reinventar, de errar, de resiliência, e segue o barco. Muitos de nós que tínhamos, inclusive eu, um pouco de dificuldade e até preconceito com relação a esse universo virtual, foi obrigado a sobreviver. E sobrevivência é algo que ajuda a gente a aprender, a dar os pulos da gente, como nós dizemos sempre. Com relação aos ganhos, eu apresento isso, porque eu posso dizer da minha matéria. Com relação às perdas, vejamos que alguns professores que têm as suas matérias que precisam de um pouco mais de contato, por exemplo, professores de português, professores de inglês, professores de matemática, algumas coisas de ciências, esses professores, essas matérias, os professores tiveram de se reinventar muito. E mesmo assim, eu sou solidário a eles, porque para eles eu penso, não deles, mas a matéria deles em si, ela ganha um pouco mais de dificuldade, pelo que todos nós já estudamos português, história, inglês, essas matérias precisam um pouco mais de contato, porque quando a gente está dando aula presencial, a gente lê nos olhos do aluno se ele está com dificuldade, se ele não sabe nem fazer a pergunta, essas coisas que um professor tem no plano presencial. Porém, nesse universo virtual, não tem esse contato, essa intimidade. Você não consegue perceber no olhar do aluno que ele sentiu, que ele tem dificuldade ou não. Porque professor de 6º a 9º ano, a gente sente no aluno, no olhar, na pergunta, no tom de voz, o jeito de sentar, se ele percebeu ou não. Como eu dizia, esses professores precisam mais desse contato presencial, desse elemento de sentido, de sentir o aluno. Isso nós perdemos com relação aos elementos virtuais que nós estamos enfrentando. Com relação a esse plano de retorno às aulas presenciais, no que tange a escola, funcionários, gestão, professores e até alunos, da escola para dentro, eu penso que a coisa vai caminhar bem, sim. A minha preocupação é outra. Minha preocupação nem é tanto o aluno, eu não sou médico, mas a gente ouve, lê e escuta o tempo todo que criança, essa peste dessa pandemia, parece que respeita um pouco. A minha preocupação é com os pais, que grande parte do público responsáveis pelos nossos alunos são avós idosas, avós idosos, tias idosos, madrinhas idosas. Não creio que alunos se contaminarão dentro da escola. Porém, nós vimos ontem o depoimento de um colega que passava de frente a uma escola muito bem conceituada em São José do Rio Preto. Da escola para dentro, uma maravilha, tudo protocolar, tudo bem formalizado, mas do portão para fora, os coleguinhas tudo se abraçando, e sabe Deus se a máscara não virava um enfeite de cabeça para fazer uma graça. Todos nós já fomos adolescentes, fazíamos isso, faríamos hoje se fôssemos adolescentes.
Então, com relação à perspectiva de retorno, da escola para dentro, eu penso que não teremos problemas, não. Porém, a minha preocupação é do portão da escola para o lado de fora. Né, esses alunos que podem se contaminar uns aos outros, que não sou médico, repito, mas parece-nos que a pandemia respeita um pouco os jovens, porém isso vai entrar desgraçadamente nos lares dos tios que tomam conta, de avós que tomam conta, de mães, de pais um pouco mais idosos. Isso é o que eu penso sobre as perguntas que você me apresentou. Muito obrigada, Adriano. E nesse sentido, a gente percebe que deve haver aí, então, realmente um maior entrosamento por parte da família, né? Até mesmo reforçando as orientações dentro de casa. Eu gostaria de convidar agora a mãe, né, a Luciane Almeida, para falar um pouquinho conosco a respeito, né, de como tem sido esse ano, né, de atividades remotas, e agora com, né, talvez aí a possibilidade do retorno às aulas presenciais, como ela, enquanto mãe, tem dado as orientações para os seus filhos em relação às normas, né, e a todos os protocolos de segurança que devem ser seguidos. Boa noite, TV Rio Grande, boa noite todo mundo. Como mãe, acho que como todo mundo aí que está vivendo essa loucura de pandemia, a gente já teve momentos, assim, de picos, né, de loucura total, de prender a Manuela, que no caso, são 3 filhos, mas no caso a Manuela, que está nessa escola, ela é do grupo de risco, então, assim, para ela voltar vai ser bem mais difícil para mim. Ela é hiperativa, imagina segurar uma criança com do grupo de risco, é bem pior ainda, porque daí ela quer estar brincando e acaba, a gente mora num lugar aberto que pode brincar, mas segura, põe máscara, tira máscara e vai. E quer ter contato, quer estar com outras crianças. É importante para eles, no começo teve uma coisa assim de, vai voltar às aulas, eles vão trocar a máscara e tal, mas eles também têm que ter responsabilidade e sabe das nossas preocupações. Cheguei a aprender todo mundo dentro de casa, assim, de não poder sair do portão para fora, e aí todo mundo respirar e falar, agora vamos de novo. Saiu, lava a mão, volta. Então tem a preocupação, tem a necessidade de não perder 1 ano, 2 anos, né, porque a gente está indo para o segundo, para eles, letivo. Então, tem que ter a responsabilidade, a maturidade, apesar deles serem criança, mas de nos ajudarem com a maturidade, de estar lá, mas de saber que eu usando a máscara, a gente está aqui, porque a gente está todo mundo, cada um no seu ambiente, mas se eu usar a máscara, eu não vou estar me protegendo só. Eu tenho que usar a máscara para proteger o outro. E essa é a consciência que nem todo mundo ainda tem. Que eu não estou usando a máscara só para me proteger. Eu usando a máscara, eu me protejo, mas eu não me protejo sozinha. Eu só vou me proteger se o outro tiver essa consciência. E é isso que a gente tenta. Sempre estar em cima. É álcool para todo lado, é álcool para todo... no carro, na entrada, em casa. Outro dia ela brincou, ela falou assim, por que a gente tem álcool em casa? Falei, porque algumas pessoas ainda chegam no portão, ainda vai, então a gente tem que ter. Então essa é a ideia, fazer com que eles voltem, sim. Fico muito preocupada, porque no começo eu estava até com uma ignorância, eu vou ser bem sincera, eles não vão voltar, enquanto não tiver vacina. Eu brinco assim, não vejo a hora de chegar a minha vacina, que eu já estou na próxima etapa aí, para chegar logo a deles. Mas vai ser muito difícil vacinar todo mundo, então a gente tem que ter a esperança de que tenhamos, sim, todos a consciência, porque nós vamos conviver e ter que viver com isso durante muito tempo ainda, tá? Então, a ideia é que tenhamos a consciência de que eu não preciso me proteger, que eu não vou conseguir me proteger sozinha. Eu tenho que me proteger para que o outro também me proteja. Essa é a ideia, de que todos juntos façam. O professor de educação física, ele vai ter que criar uma atividade diferenciada, o professor de história já trabalha diferenciadamente, e assim vai. E eles entre si
eles precisam ter a consciência lá atrás com a história da dengue, que já teve a consciência, e agora mais ainda que essa é um pouco mais séria do que a dengue, é um pouco mais séria do que outra coisa que já tivemos por aí. Então, assim, ter a consciência de que não um precisa ajudar o outro, e que ela mata mais rapidamente só porque não tem o atendimento tão pronto e tão rápido. Então, a ideia é voltar, sim, mas ter os cuidados necessários, porque vai aumentar. Se eu não me engano, quando abriu em Campinas, logo no começo, houve um boom nisso, mas porque soltou todo mundo. Foi assim, é como se abrir uma porteira, né, e faz boom. Não, então a gente tem que soltar, mas já dizer, ó, cuidado, cuida de você, e cada um se cuidar da forma correta. Aí vai ser bem legal e a gente vai conseguir distanciando. A ideia é distanciar, a gente não vai conseguir eliminar agora, mas é distanciar cada vez mais. Essa é a ideia para todo mundo. Obrigada, Lu. Realmente, vai ter que ser um esforço conjunto entre família e escola para fazer tudo isso poder dar certo, não é mesmo? E eu gostaria de convidar agora a supervisora, a Leandra Vieira. Leandra, a gente ouve dizer, é apontado que esse distanciamento das crianças da escola promoveu não apenas uma estagnação, de algum modo, na aprendizagem, mas algumas pessoas apontam que houve um retrocesso. Você, na qualidade de supervisora, percebe isso ou não? Boa noite, Monielle, boa noite a todos. Eu concordo, sim, com a sua fala. Eu acredito que a escola, o aluno, ele, em contato com os outros colegas e com os professores, ali é um convívio social, né, faz muito bem para a criança. E também o professor, aquele contato ali dentro da sala de aula, ele consegue passar o conhecimento muito melhor do que do outro lado na tela. Então, eu acredito que o retorno vai ser muito bom, sim. Para o professor estar ali supervisionando o aluno, tirando as dúvidas e ajudando presencial, é bem melhor do que a distância, sim. Obrigada, Leandra. E agora, eu gostaria de convidar a aluna Francisca, do 8º ano. Francisca, será que você pode contar para a gente como que foi a sua rotina de estudos dentro de casa? Apesar de ter sido um período meio difícil, né, meio turbulento, eu consegui pegar bastante conteúdo, consegui aprender bastante, por causa que os professores, mesmo à distância, têm ajudado muito os alunos, tanto em explicação, como passar matéria, como ajudar, e tanto o aluno quanto o professor, eu acredito que tenha se esforçado nesse período. Sem dúvida, Francisca. E você pode contar para a gente como que foi a sua rotina? Você fazia as atividades num período apenas? Você alternava esses períodos? Como que era? Eu acordava, né, de manhã, pegava o celular, olhava as atividades que eram passadas, aí eu anotava tudo que eu tinha que fazer no dia, e se eu não conseguisse terminar até as 11h30, eu parava, almoçava, e depois às 1h30 eu voltava. Aí eu estudava até 5h30, e assim eu conseguia terminar todas as minhas matérias. Muito bom, Francisca. Parabéns pela sua dedicação. Obrigada. E o Natan, Luzan? Natan, como era o desenvolvimento das suas atividades dentro da sua casa? Conta pra gente. Boa noite a todos que estão assistindo. A minha rotina quando eu vou estudar, eu acordo e eu vejo no aplicativo da escola o que tem para fazer. Aí eu faço tudo de manhã. Aí depois, que é meu horário de aula. Aí depois eu paro, né? Almoço e depois continuo. Você tá ansioso pela volta às aulas ou não? Tá tranquilo dentro de casa? Olha, eu gostava mais de estudar na escola do que agora. Mas agora com isso eu prefiro mais em casa. Tá certo, Natan. Muito obrigada. Agora eu queria chamar a Eichila, do 9º ano. Eichila, na sua opinião, a volta às aulas de forma híbrida é uma boa opção no momento? Boa noite a todos. Então,
A aula em casa está sendo um pouco difícil para mim, porque eu tenho alguma dificuldade em algumas matérias. Mas os professores me ajudam, assim, bastante. Mas se fosse para voltar, eu preferia, sim. Manuela, e você, tá com saudade das aulas? Prefere voltar ou prefere permanecer com as atividades remotas? Conta pra gente. Olha, eu acordo de manhã, né, para fazer as atividades, e aí eu faço, mas as que eu consigo terminar de manhã eu faço à tarde. E eu queria que voltasse às aulas, porque eu tenho um pouco de dificuldade nas matérias, os professores até me ajudam. Mas não é a mesma coisa ir para a escola e fazer em casa. Então eu preferiria sim ir voltar para a escola. Bacana, Manuela. E agora eu queria ouvir o Felipe, do 9º ano. Felipe, você conseguiu se dedicar de forma satisfatória aos estudos, de forma remota? Como que foi o seu processo de aprendizagem nesse ano longe da escola? Boa noite. Foi, mais ou menos, né? Difícil, claro, não só para mim, para todo mundo, mas eu consegui me adaptar um pouco. Gostaria que as aulas voltassem, sim, na presencial, porque eu sinto falta desse contato do professor com o aluno e com os colegas também. Você conseguiu fazer todos os exercícios previstos no PET? Um pouco. Falta alguns ainda, mas sim, consegui sim. Bom, e agora eu passo novamente a palavra ao diretor da escola, o Gleidson, que vai nos apresentar um projeto de gestão para essa nova etapa em que a escola vai se inserir em breve. Bom, Monielle, venho agora falar com muito orgulho, né, desse projeto. É um projeto desenvolvido pela FDG e em parceria com a Secretaria de Estado de Educação. Nós iniciamos no ano de 2020 com a GID, aí, o projeto integrado da GID, que é a gestão integrada da escola, e para esse ano de 2021 a nossa escola foi selecionada mais uma vez e ganhamos assim até um upgrade, né? Nós fomos selecionados para ser a escola modelo da nossa superintendência. Então temos 2 escolas modelo, a nossa em Fronteira e uma escola modelo lá no município de Uberaba, onde é a sede da nossa superintendência. Dentro dessa GID aí, nós temos uma equipe que pensa, que elabora e que trabalha diretamente com a equipe da SRE Uberaba e com a equipe da FDG, e eles, através desse plano de gerenciamento, desenvolvem alguns planos e planilhas de acordo com o que a FDG nos pede, e é difundido com os coordenadores, os professores coordenadores de turmas, para difundirem também com as turmas deles, com os alunos, com os pais, e que envolve, assim, num resumão bem básico, a melhoria do desenvolvimento educacional da nossa escola, onde os parâmetros para esse ano de 2021, nós temos lá algumas porcentagens dos alunos de todas as séries que nós temos, né, do 6º, do 7º, do 8º e do 9º ano, que esses alunos, uma porcentagem desses alunos aí, devam, então, alcançar o quantitativo de pontos lá para aprovação no final do ano de pelo menos 65% da pontuação totalmente válida. Então, nós distribuímos durante o ano inteiro 100 pontos e as porcentagens, de acordo com cada série ali, tem uma porcentagem e nós estamos divulgando e foi criado alguns programas aí. Nesse intuito, eu também convido aí, se possível, o Diego, o professor Diego, que é um dos coordenadores da GID ali, para falar um pouquinho também desses 3 projetos que nós estamos desenvolvendo dentro da GID. Então, ano passado eu participei também desse projeto, e esse ano a gente fez uma reunião, todos os professores, a supervisora, né, diretor, vice-diretor, e a gente montou lá um plano de ação. Então, cada professor ficou responsável por um plano de ação. Então, a minha parte, o plano que eu fiquei responsável, é de realizar plantões de atendimento aos pais ou responsáveis. Porque como agora tem essa forma aí do Google Sala de Aula, né?
alguns pais que estão entrando agora, os filhos, né, que estão vindo do 5º ano para o 6º, eles não têm muita afinidade com esses aplicativos, está com muita dificuldade. Então, a gente está montando um planejamento de ajudar esses pais e até mesmo o jovem ali que está com dificuldade, né? Então, em primeiro momento, a gente está fazendo uma pesquisa pelo formulário lá do Google, e depois dessa pesquisa, a gente vai elaborar uma planilha com os professores que são coordenadores ou que já têm mais experiência, mais facilidade de mexer com esses aplicativos, para estar auxiliando esses pais ou alunos, né? Então, a gente está fazendo isso. Da minha parte é essa. Já tem a outra professora que já vai fazer um semáforo, né? Vai ter tipo um semáforo se o aluno está realizando as atividades. Por exemplo, se ele está indo bem, ele está no verde. Se ele está mais ou menos, amarelo. E se ele está mal, é no vermelho. Então, vai ser feito esses planos para que o aluno possa participar usando os aplicativos, e tem esse feedback também, se o aluno está conseguindo, se não está, os pais também entender, porque é bom o pai estar sabendo entender como funcionam os aplicativos para estar auxiliando o filho. E no final, a criança ali, o jovem, conseguir sozinho já usar essas ferramentas, né? Porque como a gente não sabe quando vai voltar assim tudo presencial, a gente vai usar durante esse ano esse aplicativo aí, que é o Google Sala de Aula, que tem uma várias ferramentas de trabalho, né, que o professor pode usar, e o aluno também. Então, a minha parte é essa, é de ajudar as famílias, né, por meio de plantão de atendimento. A gente está elaborando esse projeto. Associado a isso também, Monielle, nós temos, então, esse projeto que o Diego é o coordenador, temos o projeto do semáforo lá, que mostra quantitativamente, né, a situação do aluno, as cores do vermelho, o amarelo e o verde, e temos também os guardiões virtuais. Os guardiões virtuais, esse é extremamente interessante, porque ele poderá ser criado para que os alunos deem auxílio aos próprios alunos. Ou seja, aquele aluno que tem maior afinidade com a tecnologia, ele que consegue desenvolver bem dentro dos aplicativos, e entre outros aplicativos ali tecnológicos, ele vai estar trabalhando intimamente ligado com o professor da disciplina, o coordenador da turma dele ali, e divulgando ali para os outros alunos, ensinando eles como acessar, como postarem as atividades, como produzir atividades e mandar. Então, são 3 projetos que se casam entre si, e um auxilia o outro, e dessa forma auxiliando o aluno, auxiliando a família, e também auxiliando a escola a ter cada vez mais um desenvolvimento melhor e mais satisfatório enquanto ao volume aí de desenvolvimento educacional de nossa escola. Leidson, e esse sistema, ele já está sendo aplicado? Qual a previsão de implantação? Está sim, conforme o Diego falou, ele está desenvolvendo a pesquisa aí, e os outros professores também já estão difundindo aí a questão do semáforo. Alguns professores já indicaram alguns alunos para serem os guardiões, e então tem uma escala também de ações que devem acontecer. Nós devemos seguir aí uma escala, mas tá bem interessante e bem motivador, viu? O aluno ele se sente útil ao usar do seu conhecimento para auxiliar outras pessoas, e também a própria satisfação, né, de que entre eles, ali é mais fácil o aluno perguntar para o próprio colega do que até mesmo perguntar para nós, professores. Sim, e os pais também que quiserem uma capacitação vão poder se dirigir à escola, no caso, para aprender mais sobre o aplicativo e ter uma forma, e auxiliar seus filhos de forma mais eficiente. Ainda não há uma data prevista para isso, de fato, se iniciar. O projeto da GID, ele já se iniciou, né? Essas fases que nós estamos desenvolvendo já compreende a própria realização da GID, e essa difusão aí desses projetos para que chegue ao aluno, para que chegue a todo mundo, também estará acontecendo entre a semana que vem já. Acredito que a partir de segunda-feira já estarão todos aí tendo acesso a essas informações, os alunos tendo acesso aos guardiões digitais aí, e também começarão a ter aí uma prévia do semáforo,
de qual a situação que eles estão no semáforo. E, por outro lado, a questão que do projeto do Diego falou, essas reuniões, esses plantões aí já começarão a serem agendadas também. Muito interessante, Gleidson, parabéns a toda a equipe. É fantástico esse projeto de vocês. Realmente, né, nós vemos que muitas vezes, embora os alunos saibam utilizar a internet para fins de divertimento, brincadeira e tudo mais, às vezes para o trabalho, às vezes para o estudo, falta aí um letramento digital. É algo, né, que os ajude de fato a construir conhecimento e a buscar também conhecimento de forma autônoma. Esse projeto também, de uns poderem ajudar aos outros, também promove um sentimento, né, realmente de auxílio ao próximo, de se sentir mais capaz, de uma troca de conhecimento. Então, parabéns à escola por mais esse projeto. E agora eu gostaria de chamar a aluna Lana, do 9º ano. Lana, quais são as suas expectativas para esse ano letivo? Que essa pandemia melhore um pouco, né, por conta que muita morte. E eu espero que a gente possa se abraçar por conta desse corona que tá matando muita gente. E espero que volte rápido às aulas para matar a saudade de todos os professores, diretor e amigos. Muito obrigada, Lana. E em nome da TV Rio Grande, agradeço a todos vocês pela participação, pela colaboração, por ter dedicado esse tempo para vir conversar conosco. Muito obrigada à comunidade acadêmica da Escola Estadual Professora Maria do Carmo Pires Rosa. Muito obrigada, gente. E agora é com você, André Manaus.